Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos um pouco sobre a ética e a virtude na filosofia de Aristóteles, no qual abordei alguns aspectos de sua obra que associou a ética às virtudes humanas, assunto contido no capítulo 1 do meu livro Ética, Poder e Corrupção, disponível gratuitamente no site da Atena Editora de Ponta Grossa, no Paraná, cujo link está na página inicial deste canal. Então, vamos lá. No vídeo de hoje, seguindo a linha de pensamento que foi a base de minha pesquisa, falaremos um pouco sobre a ética na filosofia de Immanuel Kant. No primeiro vídeo, afirmei que Immanuel Kant foi um filósofo alemão nascido em 1724, na cidade de Königsberg, e falecido em 1804 na mesma cidade. Só para relembrar, a cidade de Königsberg está localizada na então Prússia Oriental, hoje denominada Kaliningrado. Trata-se de um exclave russo entre a Polônia e a Lituânia, às margens do Mar Báltico. Kant foi o fundador da filosofia crítica e considerado o principal filósofo da era moderna. Para ele, o fundamento da moralidade é o dever. De acordo com Newton de Luca, o dever corresponde à lei, oriunda da razão, impondo-se a todo ser racional, e a lei deve representar o móvel da conduta eticamente boa. O ato só pode ser considerado moralmente valioso quando representa a observância de uma norma que o sujeito deu para si mesmo. Se a conduta não obedece uma determinação proveniente da vontade própria, mas da vontade alheia, deixa de ter o valor sob o ponto de vista ético. Ou seja, ser ético é algo espontâneo, decorrente de um hábito, como eu já afirmei anteriormente, e não algo que é decorrente de uma pressão externa. Na sociedade de um Estado democrático de direito, o posicionamento de Kant corrobora com a essência dessa forma de Estado, que é a subordinação da sociedade às leis oriundas, indiretamente da vontade do povo, por meio de seus representantes. Como consta no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. Cabe a esses representantes da sociedade, legitimamente eleitos, atuar em nome de seus eleitores, de modo consensual, editando leis que venham resolver problemas da sociedade como um todo. Mas, em tese, isso deve ocorrer somente quando for necessário regrar uma situação para resolver um problema, tendo em vista a melhoria de vida de uma sociedade. O fato de ter sido eleito para ocupar um cargo no legislativo não dá ao representante carta branca para propor as leis que bem deseja. Representar eleitores é uma tarefa que exige ética e fidelidade àqueles que o elegeram. Após eleito, esse representante não pode esquecer de quem o colocou ali. Assim, tem a obrigação de agir sempre com base no interesse de seus representados e nunca em interesse próprio, cumprindo integralmente o mandato que lhe foi outorgado. O ordenamento jurídico compõe a sedimentação e oficialização do padrão moral eleito por uma sociedade como correto, que foi objeto de análise, de reflexão e ajustes, para só então adquirir a coercitividade e ser divulgado para toda a sociedade na forma de lei. Newton de Luca afirma que uma importante característica que diferenciou a filosofia kantiana da aristotélica foi a união da razão com a vontade. A felicidade deixa de ser o fim último das ações humanas. Não porque ela deixe de ser importante para Kant, apenas o caminho para atingi-la passa a ser o exercício da liberdade, com base na razão e no lado estrito do cumprimento da lei moral. Kant afirma que se a felicidade existe, trata-se de algo que decorre de uma lei pragmática,
segundo a qual é buscada a realização de determinadas atitudes e o alcance de determinados objetos, que fazem com que a pessoa alcance a sua felicidade. Contudo, a felicidade em si não é o fundamento nem a finalidade da moral. O dever ético deve ser realizado e cumprido porque se trata de um dever, e simplesmente assim, pelo fato de ser um dever. A lei moral tem o dever como preceito fundamental, baseada no hábito. Assim, a felicidade passa a ser uma consequência de quem cumpre esse dever. Segundo o Barão de Holbach, filósofo franco-alemão, nascido em 1723 na Alemanha e falecido em 1789 na França, quanto mais os homens têm necessidades, mais difícil para eles se tornarem felizes. A felicidade consiste na harmonia entre as nossas necessidades e o poder de satisfazê-las. Alcança a felicidade quem estabelece objetivos coerentes com a sua capacidade de realizá-los e, de fato, os atinge. Há um axioma romano de inigualável precisão que representa esse posicionamento de Kant, que diz o seguinte: legum homini servi sumus ut liberi esse possimus. Significa, de modo geral, que para sermos livres devemos ser escravos da lei. Essa lei, entretanto, deve basear-se nos costumes, para que naturalmente a sociedade a aceite e a cumpra. O que significa isso? Significa que as leis devem representar as regras eleitas por uma sociedade para regular sua vida, ou seja, a convivência de seus membros. Assim, se todos obedecem a essas regras, viverão em harmonia. Em outras palavras, o ideal é que a lei seja decorrente de um costume. Porque se é costume, significa que é algo que já existe em termos de regra para uma boa parte da população e funciona. Desta forma, se for aplicado para toda a sociedade, a vida desta sociedade vai melhorar, com base no costume sendo transformado em lei. Assim, obrigatório para todos. Isso evita aquela prática popularmente conhecida da lei que não pega. Por quê? Porque normalmente é imposta à sociedade por razões alheias à sua vontade. Kant trata dos deveres que surgem dos direitos do ser humano. E ao abordar esse tema, faz uma distinção entre direito e ética, como parte da moral e dos costumes. Abrindo um parêntese aqui, podemos afirmar que em nossa Constituição Federal há bem mais direitos do que deveres. O ideal é que houvesse um equilíbrio, ou seja, para cada direito existir um dever. O direito versa sobre o que pode ser exigido mediante coerção externa, ou seja, por meio das leis. A ética versa sobre o que pode ser exigido mediante a coerção interna, ou seja, de acordo com a consciência de cada um, que é a obrigação de fazer o que é moralmente correto. Kant faz a distinção entre deveres oriundos dos direitos e os deveres éticos. Ademais, no direito existe outro ditado conhecido que diz o seguinte: o direito de uma pessoa termina onde começa o direito de outra. Numa sociedade onde todos cumprem as leis, coerentemente editadas, e respeitam os direitos dos outros, haverá liberdade, harmonia e paz. Ou seja, cada pessoa será livre para fazer o que quiser, desde que não seja defeso em lei, isto é, não deve fazer aquilo que a lei proíbe. Isso difere dos servidores públicos, que só podem fazer aquilo que a lei estabelece. Immanuel Kant aborda a virtude. Para ele, a virtude é uma aptidão para superar a inclinação para o mal, de acordo com os princípios morais, como uma força que se contrapõe a essas inclinações. Uma negligência com as leis morais é a ausência de virtude, mas o desprezo a elas é o vício, demonstrando falta de caráter. A bondade de coração pode ser inata, mas ninguém pode ser virtuoso sem o exercício de boas ações. Pois a inclinação para o mal precisa ser reprimida
segundo os princípios morais, e as ações devem ser realizadas de acordo com a lei moral. O filósofo de Königsberg revolucionou o estudo da ética partindo do campo científico e unindo-o ao campo filosófico. Eduardo Bittar cita Pegoraro, que afirmou que Kant é um marco central na história da ética, pois representa o ponto de chegada de um movimento que remonta ao fim da Idade Média, segundo o qual a ética consiste no equilíbrio entre a lei e a liberdade. A lei não deve ser tal que cada pessoa faça tudo aquilo que quer, mas também não deve ser tão restritiva que restrinja desnecessariamente a liberdade da pessoa. Por essa razão, deve haver um equilíbrio que gere harmonia, ordem e paz, para que se possa cumprir os deveres, fazendo deles um hábito, e com isso viver em liberdade, aquela liberdade que os direitos proporcionam. Kant defende que a ética dos princípios deve ser a fonte ou a causa das ações das pessoas que visam o bem. Mais uma vez, Newton de Luca afirma que os preceitos morais adquiridos por uma pessoa, mesmo aquelas mais simples, quando associados à razão, podem resultar num comportamento pautado pela honestidade dos homens de bem, tornando-os virtuosos. É bem provável que nenhum outro filósofo da ética tenha ido tão longe na diminuição do lado cognitivo do agir moral, rompendo com o sistema baseado na ética e nas virtudes, e assim consagrando em seu lugar a ética das normas e do cumprimento da lei moral e dos deveres pessoais e sociais. A ética para Kant trata, portanto, da bondade interna das ações, ou seja, a retidão das ações de acordo com um princípio interno. Para ele, é possível ser um bom cidadão, seguidor das normas jurídicas e de suas ações, assim, e mesmo assim não ser uma pessoa virtuosa, já que a virtude não expressa de modo completamente exato a bondade moral. A bondade moral significa que certo auto de correção de um domínio sobre si mesmo, ou seja, a pessoa utiliza a ética para guiar os seus atos e, com isso, obter bons resultados para ela mesma e para aqueles que convivem com ela. De acordo com Eduardo Bittar, Kant faz da ética um lugar de liberdade, na medida em que faz a liberdade residir na observância e na conformidade do agir com o dever, que obedece como regra principal. O domínio do dever é o domínio da liberdade do espírito. A liberdade, assim, se confunde com o cumprimento desse dever. De acordo com a análise de Hans Jonas, filósofo alemão, cujo pensamento falaremos no próximo vídeo, uma das notáveis intuições de Kant é a de que, ao lado da razão, também o sentimento tem que entrar em cena, de modo que a lei se imponha sobre a vontade não exclusivamente pela razão, mas também pelo bom senso. Para Kant, trata-se de um sentimento suscitado em nós por um objeto, mas por uma ideia ou lei moral, o sentimento de respeito à lei. A grandeza incondicionada do cumprimento do dever que emana da razão. Essa afirmação de Kant não se origina da razão como uma faculdade cognitiva, mas como um princípio da universalidade, a qual deve ser subordinada devido ao respeito pela dignidade das pessoas, pois elas são o fim em si mesmas. Após essa importante contribuição de Kant, não significa que a virtude de Aristóteles da ética foi abandonada. Apenas adicionou-se a ela princípios e deveres após a análise científica do comportamento moral das pessoas, com vistas ao aprimoramento da sociedade por meio do uso da razão. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado.
Se gostou do conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo com o tema Ética na Filosofia de Max Weber e Hans Jonas. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.